carregando a mala 24 horas atrás dele, né? E aí alguns meses se passaram e aí ele começou, aí eu ia fazer sauna com ele. Até que um dia ele pediu para que eu ajudasse ele nas masturbações que ele fazia, porque ele tinha um vício realmente. Espera um pouco, então, ou seja, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 ainda. Você trouxe uma questão, inclusive na matéria da própria Fábio Oliveira, falando sobre alguns abusos que a gente possa entender, inclusive como alguns abusos, assédio sexual, enfim, o que realmente acontecia com você e o Cid dentro dessa sauna. O que era que ocorria, Roger? Você sabe que isso é muito forte, né? Eu sei. Você sabe que tudo que você está falando, isso pode realmente vir à tona contra você, então eu espero que você saiba exatamente tudo isso que você está dizendo. Então, quando eu vim, né, eu tinha 14, então o Cid, ele tinha a casa principal e fora dessa casa tinha uma casa menor, edícula, né? Nessa edícula, embaixo tinha uma sauna e uma mini academia, você subia uma escada e em cima era o estúdio, onde tinha uns equipamentos de gravação, computador, a mesa, um escritório, né? E era ali que a gente passava o dia inteiro naquele local. Então um dia desses, isso depois eu tô falando de alguns meses depois, tá? 2, 3 meses depois. Eu tava em casa, de costume, indo almoçar, e quando eu tava retornando pro escritório, que a sauna tinha que passar, né? Subir a escada. Quando eu tava retornando e aquela frente era de vidro, então ele tava parado fora da sauna, totalmente nu. E aquilo me chocou, porque naquele momento me chocou quando eu vinha vindo, eu não sabia se eu ia ou se eu voltava. Então eu fui e subi a escada. Aí eu fiquei lá em cima no escritório. Pouco tempo depois eu comecei a ver ele a gritar uns uivos lá embaixo. Aí eu desci correndo aquilo ali, porque eu achei que ele tinha, sei lá, caído, se machucado e tal. E aí ele tava se masturbando na realidade, porque quando eu ouvi aqueles uivos dele, eu até liguei de lá pra minha tia pra saber assim, eu acho que ele se machucou, acho que ele caiu, ele fez alguma coisa, ele tá uivando. E ela falou assim, não, deixa que eu já sei o que é. Então era algo de costume dele uivar quando fazia isso, sabe? E aí não deu muito tempo após isso, aí ele começou a pedir pra eu fazer sauna, porque eu era a sombra do Cid, né? Tanto que na Globo era considerado, muitas pessoas falavam, o garotão do Cid chegou, sabe? Que as pessoas não sabiam ainda ali naquele começo quem era esse garoto que andava com o Cid carregando a mala 24 horas atrás dele, né? E aí alguns meses se passaram e aí ele começou, aí eu ia fazer sauna com ele. Até que um dia ele pediu para que eu ajudasse ele nas masturbações que ele fazia, porque ele tinha um vício realmente. Espera um pouco, então, ou seja, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 ainda. 14 anos? De 14 para 15. Então ele te pedia para vocês dois fazerem sauna e na sauna ocorria... Eu fiz sauna com ele sempre. Sempre, toda a vida que eu tive lá, sempre. E toda vez rolava essa masturbação? Até 99, 2000, aí mais ou menos nessa época, até aí rolou isso. Até porque quando chegou nessa época, eles já estavam tendo um desentendimento, e ele e a minha tia, Uliana, e eles estavam num processo meio que de separação. Foi até onde ele conheceu, né, a Fátima em 2000, lá no torneio de tênis, no qual eu estava com ele, porque todo lugar que ele estava, eu estava com ele, né? Então foi lá que ele conheceu a Fátima e foi lá que ele falou que ia fazer a adoção legalmente. Inclusive foi ela que redigiu a matéria da Caras, que saiu uma página imensa, né, dizendo Cid em dupla com o herdeiro. Qual que era a sua sensação quando ele te fazia o tal convite, segundo você, para que você masturbasse ele? Naquele primeiro momento, eu achava, Felipe, eu fiquei assim, é culpa minha? Será que eu dei oportunidade para isso? Será que por conta da minha opção sexual, que eu já sabia que eu era gay, o meu pai biológico também me maltratava por conta disso, e eles sabiam que acontecia isso, né? Então ele já tinha esse conhecimento que eu era maltratado pelo meu pai por conta de ser gay. Então aquilo, naquele momento, quando aquilo aconteceu, aquilo ficou meio imposto, como se fosse um trabalho para mim, sabe? Como se fizesse parte do meu trabalho. Então, como aquilo poderia ser entre eu estar bem
e ficar bem, porque tirando isso, ele não me maltratava, ele não fazia nada comigo, ele não me, sabe, xingar normal, porque ele xingava mesmo, por exemplo, quando eu falava alguma palavra errada, por exemplo, me chamava de burro, não é assim, sabe? E quando a gente vem lá do sul, a gente fala muitas palavras diferentes assim, né? Inclusive, há algum tempo, eu gostaria de saber se isso é verdade também, em algum tempo saiu uma matéria, inclusive acho que foi do Erlan Bastos, foi do Erlan, beijão, querido Erlan, que você teve envolvimento com drogas, inclusive, que já tinha sido, e que já foi preso. É um isso absurdo. É verdade? Não, absurdo, eu não entendo. Eu queria até entender como essa pessoa coloca uma notícia dessa no ar, sem ter embasamento nenhum, sem ter falado com ninguém, sem isso nunca ter acontecido, porque eu nunca fui preso na minha vida. Então não tem como dizer que eu fui preso com drogas, eu não uso drogas, nunca fui preso com drogas e nunca, sabe? Então é ridículo. Essas coisas me incomodam bastante. E muito se fala também que você tinha um aspecto mais rebelde, por isso... Também isso aconteceu, nunca foi assim. Se tivesse sido assim, o Cid nunca teria feito essa adoção. Essa adoção, na realidade, hoje vendo com outros olhos, é uma adoção que tenta camuflar alguma coisa que estava para trás, que não queria ser exposta. Porque ele alegou, por exemplo, que fez essa adoção para agradar a ex-mulher. Sendo que a Fátima está com ele desde 2000 e a adoção foi feita em 2001. Então ele já estava há um ano com a Fátima. Por que ele ia querer agradar uma ex-mulher e me adotar naquele momento? E por que você acha então que ele quis te adotar? Eu acho que por esse motivo. Qual motivo? Tentando encobrir esses assédios que aconteceram, que eu me choco hoje em dia de ouvir que é um estupro, que nem o advogado fala, isso é um estupro, tal, me choca, porque pra mim aquilo, sabe, ficou meio que bloqueado pra trás, como se eu tivesse culpa também daquilo que aconteceu, eu me sentia culpado daquilo. Então eu nunca falava pra ninguém, porque eu achava que aquilo tinha culpa, eu tinha a porcentagem daquilo que tinha acontecido. E além disso, aquele papo que davam comida estragada pra ele, vocês também tiveram envolvido nisso ou não? Não, olha só, isso aí é o seguinte, para as pessoas entenderem. Quando eu fui totalmente desligado do Cid, foi por um tremendo ciúmes, porque quando eu assumi um relacionamento que foi em 2005 com o Sandro, na realidade, quem é Sandro? Sandro é o meu atual companheiro. Tá, que ele hoje você mora com o Sandro. Moro com o Sandro há 20 anos, já vão fazer 20 anos praticamente. Ok. O Sandro veio do Rio Grande do Sul para trabalhar no salão da minha tia. Só que como o Sandro veio de lá, ele vem da mesma cidade que eu, do mesmo lugar. Então ele tinha uma história parecida com a que eu vivia, esses conflitos de família, sabe? Ele viveu com padrasto, então tinha esse conflito. E isso foi nos aproximando muito. Tanto que o Sandro, a gente teve uma convivência com o Cid, com a Fátima. A gente saía, só que o Cid não sabia que eu era. O Cid só achava que o Sandro era meu amigo, ele não achava que ele era, um possível romance. Que aquilo ali acabou nos unindo, essa história, acabou nos unindo. E aí, quando isso foi descoberto, aí eu fui eliminado, vamos dizer assim, eliminado completamente. Aí não podia mais trabalhar na Bíblia, porque se eu trabalhasse, eu surti o comentário, que se eu trabalhasse na Bíblia eu poderia prejudicar a imagem do Cid, caso eu fosse... o filho é gay, vai prejudicar mas você o trabalho. Não masturbava ele na sauna? Pois é. Mas aí também poderia vir coisas, de repente a pessoa não sabe, porque quando você não se assume diante das pessoas, as pessoas acham, e agora quando ele se assumir, ele vai fazer o quê? Vai botar batom, vai botar saia, sabe? Então há essa coisa, essa homofobia, vamos dizer, E aí depois disso eu fui desligado, eu tinha um estúdio de gravação, porque tinham 2 estúdios, um em casa e um fora de casa que ele construiu para que eu pudesse ter pro meu futuro, era isso que ele falava, inclusive tá nos e-mails que ele me mandava isso, que ele construiu esse estúdio para que eu pudesse gravar outras coisas e ter um futuro com isso. E eu tinha um apartamento no qual, quando eu saí de casa, também eu fui morar, Então, logo em seguida ele me tirou o estúdio, que a Fátima até inclusive tá lá nas escrituras, que ela permutou o estúdio e comprou uma casa para ela, e o meu apartamento também foi vendido pela Fátima. Então eu fiquei sem nada, sem nenhum salário e sem nenhum imóvel. Então fiquei, vamos dizer assim, na lama. Tive uma... Agora, Roger, com tudo isso que você já passou, que você tá realmente trazendo para nós aqui, toda essa questão do assédio, essa questão da
do próprio assédio sexual, até mesmo do cárcere privado, se é que a gente pode chamar de cárcere privado, essa questão de você não ter estudado, de ter ficado preso dentro de casa. Porque eu não tinha vida pessoal, né? Eu não ia pra uma balada, eu não tinha amigos, eu não ia no cinema, eu não ia viajar sozinho, eu não ia a lugar nenhum. Era eu e ele 24 horas. Né? E por que você briga por essa herança? Na realidade, eu nem brigo por essa herança. Na realidade, como aconteceram esses ataques, isso foi em 2006, onde removeram todos os imóveis, aí eu deixei isso quieto. Eu fui viver a minha vida durante todos esses anos, porque aí a gente já tá falando um processo de 2019, a gente tá falando de 2006 que foi esse rompimento. Em 2014, do nada, eu recebi um e-mail dele dizendo que ele tentou reverter a adoção e não conseguiu, mas que ele tinha feito um documento de próprio punho me deserdando e atestando por médico que ele não estava senil. Isso foi em 2014. Eu não dei bola para isso e deixei a minha vida seguir, porque eu já estava vivendo a minha vida, eu não dependia dele para nada, ele nunca me deu R$1, né? E aí eu deixei a minha vida pra lá. Em 2019, a Fátima mandou um e-mail para uma ex-mulher do Cid, a segunda, Maria da Conceição, e a Conceição me mandou esse e-mail que a Fátima tinha mandado. E a Fátima ali no e-mail pedia ajuda da Conceição para montar uma história sobre mim, porque eu poderia um dia entrar com processo de homofobia e trabalho infantil contra o Cid. Então ela já estava querendo montar algo para tentar se proteger de algo que nem existia. Quando você diz trabalho infantil, você trabalhava, você limpava a casa? Não, eu só trabalhava na Bíblia, andando com ele pra cá, viajando 24 horas por dia. Um secretário, então, só que 24 horas por dia. E ajudava ele a se masturbar também, enfim. Exatamente. Tá. Por que você quer essa herança? Você acha que vale a pena esse dinheiro pra você? Na realidade, eu não quero. Tá. Vou só concluir aqui desse ataque que ela fez em 2019. Aí ela fazendo esse ataque, eu resolvi entrar com um processo em 2019 para contar todos esses casos que tinham acontecido. E esse foi o único processo que eu entrei. Em 2021, esse processo apareceu na mídia. E aparecendo na mídia, o filho do Cid me procurou, que eu não conhecia ele também, porque ele nunca teve convivência com o Cid. O Cid sempre odiou ele. É filho biológico? É o biológico. E a gente não entende também por que o Cid tanto odiava ele. É que nem eu. Ele quis me deserdar, ele me odeia, mas por qual motivo? A gente viu alguma coisa, o Cid fala, eu odeio ele por esse motivo. Não existe esse motivo. Era a minha explicação que eu queria naquele processo de 2019, era que ele viesse me dizer por que ele queria me deserdar e por que ele me odiava. Eu queria justamente tirar essa história limpa, o que não pôde ser feito, né? Eu posso te fazer uma pergunta um pouco mais forte, assim? Claro. Você acha que talvez o Cid fosse apaixonado por você? Eu acho. Ficou enciumado, talvez, com a sua relação? Na realidade, foi movida por ciúmes isso aí. Né? Porque não tem explicação. A gente teve uma vida de quantos anos, né, de convivência junto, de praticamente 20 anos, mais de 20 anos de convivência juntos, e a nossa vida de convivência juntos nunca teve atritos e nem nada. Muito pelo contrário, eu sempre fui o filho que ele quis ter. Tanto que ele consumou isso em 2001, fazendo a adoção no papel. Então, não configura isso aí que falam, isso aí é uma balela, isso aí faz parte da Fátima. Porque você é colocado, inclusive, perante a mídia, como um marginal, como um cara que realmente deu problema no passado, enfim. E qual o problema, né? Então, isso não tem absolutamente nada a ver, isso é mentira, inclusive, das pessoas que estão veiculando. Exatamente, não aconteceu nada nesse passado, tanto que senão ele vinha e expunha na mídia, não colocou nada na mídia, porque não existe nada, né? Na realidade, só existe a Fátima que manipula para que essas coisas aconteçam. Esse e-mail que eu recebi em 2014 nada mais é do que uma manipulação dela para que ele fizesse isso.